Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Axioma Watches. Cláudio Vaz de volta aqui para mais um vídeo. Exatamente como eu tinha comentado no vídeo anterior, hoje eu venho trazer para vocês um assunto que eu ainda não falei por aqui e ainda não vi muitos canais falarem por aí, aliás, não me recordo de canais de relojoaria falando sobre o assunto. Hoje a gente vai falar sobre o relógio atômico. Você sabe o que é um relógio atômico? Sabe para que serve? Sabe onde se aplica? Sabe onde eles se encontram? Onde eles estão? Como é que a gente utiliza eles no nosso dia a dia? Pois é, eu acho um tema muito interessante. A ideia surgiu depois de um papo com um amigo no trabalho. A gente estava falando sobre NTP, que é um protocolo de rede que entrega as horas para os servidores de rede mundialmente. E aí surgiu a ideia, eu falei, relógio atômico, tá bom, vou levar para o canal, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você nunca ouviu falar, se você conhece, mas não sabe como funciona, se você não tem ideia do que se trata o assunto, é muito interessante. Então eu te peço, fica até o final do vídeo, tem muita informação legal para você. A gente vai fugir um pouquinho, a gente não vai falar sobre relógios, eu não vou mostrar nenhum modelo de relógio, mas como o relógio atômico faz parte também da horologia, né, que é a ciência que estuda o tempo, as horas e fabricações de equipamentos para medir as horas, o relógio atômico também se enquadra absolutamente nesse assunto. Então eu acho que é um interesse nosso conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia que envolve o relógio atômico. Beleza? Mas antes, se você gostar do vídeo, se você gostar do canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar bastante a você e você me ajuda aqui se inscrevendo e dá uma passadinha também lá no Instagram, tá? Já tem o Instagram do canal lá, eu vou deixar na descrição do vídeo, Axioma Watches Channel, tá bom? Que relógio eu estou utilizando hoje? Estou utilizando um Orient Modesto que eu comprei no ano de 2002, eu vou deixar para vocês o modelo, um modelinho bacana, 100 metros, todo em aço, enfim. Maquinário Miyota, beleza pessoal? Relógio atômico, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Geralmente a gente está muito habituado a ouvir sobre relógios a quartzo, relógios mecânicos, relógios automáticos e só, né? Normalmente relógios a quartzo. Ah, meu relógio é um relógio a quartzo. O que é isso? Passando rapidamente aí pelo quartzo. Quartzo é um mineral, é um cristal que quando ele é polarizado ele emite uma vibração no valor exato de 32.768 vezes por segundo. Então esse valor de 32.768 vezes por segundo equivale a 1 segundo. Então, o relógio a quartzo, inventado já há muitos anos, ele tem um mecanismo eletrônico que entende que fica polariza o cristal de quartzo e fica fazendo a contagem disso. Quando identifica que ele chegou nesse número, ele avança 1 segundo. E aí todo o mecanismo de engrenagem de hora e minuto faz o restante do seu trabalho. Então, o cristal de quartzo tem exatamente essa função, tá? E ele é utilizado em uma gama de outros produtos na indústria eletrônica. Bom, para falar dos relógios mecânicos automáticos, não tem quartzo, não tem nenhum outro tipo de mineral. Ele é o estado da arte, ele é simplesmente mecânico, automático, ele não precisa de excitação, de polarização, de nada, nem de bateria, nem de cristal de quartzo, de nada, ok? Agora a gente vai entrar num assunto que é o relógio atômico. Como é que funciona um relógio atômico? Ele utiliza o mineral Césio-133 para que você tenha as oscilações. Ele é extraído num processo químico do mineral chamado polucita. Então, quem já viu aí um mercúrio, aquele mercúrio líquido que tem dentro dos termômetros? Então, o Césio 133, ele fica exatamente parecido com aquilo, é um metal líquido, e quando ele é submetido a feixes de ressonância magnética, ele começa o seu processo de oscilação. Agora, atenção, por que o relógio atômico é tão importante? Bom, normalmente você pega aí um relógio mecânico, ou um relógio a quartzo, que coloca lá, que ele atrasa 15 segundos por dia ou 5 segundos por dia. Galera, vocês querem ver a quantidade de oscilações que o Césio 133 produz? Olha só, olha esse número. 9.198.631.770. Esse é o número de oscilações que ele faz para cada 1 segundo. Então a gente não precisa nem fazer uma comparação da precisão que esse tipo de relógio possui, né? Ou seja, ele atrasa 1 segundo a cada 10 mil anos. Na verdade, eu tive que pegar esses dados, mas eu vi vários dados soltos, né? Mas a margem de atraso dele é assim, é acima de 1000 anos, 10 mil anos, 300 mil anos, ou seja, é um negócio muito preciso, pessoal. Então, assim, por isso eu achei muito importante. Eu vou colocar novamente, olha só. Número de vibrações que o Césio 133 produz quando polarizado via ressonância magnética. 9.192.631.770. Isso equivale a 1 segundo
na contagem de um relógio atômico. Então a gente percebe a precisão que um equipamento desse possui. Em que segmento ele é usado? Em todo lugar. Quando você pega seu celular e você olha a hora dele, na verdade o seu celular está sincronizando a torre da sua operadora e a sua operadora está sincronizando, no caso, por exemplo, da Vivo, claro, com o horário de Brasília. E quem vocês acham que produz o horário de Brasília? No caso do Brasil, um relógio atômico que fica, se eu não estiver enganado, aqui no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional. Então, nós temos vários relógios atômicos desses espalhados pelo mundo, são mais de 400. O primeiro relógio atômico foi produzido em 1949, em nível de experimento, mas somente em 1962 ele passou a ser utilizado como padrão de tempo. Então, voltando, e no que esses caras se aplicam? No que os relógios atômicos são aplicados? Horário mundial, horário de Brasília, horário espacial, comunicação de satélite, comunicação de celulares. Quando você liga o seu computador, você entra na internet. Se o seu computador não estiver sincronizado com o UTC, detalhe, o UTC, que é o tempo coordenado universal, é produzido por relógio, é estimado por relógio atômico. Ah, mas eles se falam? Sim, eles são milimetricamente sincronizados entre eles. Cada um marcando lá o GMT, né, sua hora local. E também para satélite. Na semana passada, a NASA lançou mais um relógio atômico para o espaço profundo. A NASA nos últimos anos tem lançado vários relógios, vários equipamentos desses, vários relógios atômicos desses para o espaço profundo. Para quê? Para comprovar algumas teorias de Albert Einstein, que falava em relação ao espaço-tempo. Então eles estão lançando esses equipamentos justamente pela sua precisão. Agora, uma parada importante. A gente viu que o Césio-133 é extraído a partir de um processo químico do mineral polucita. E aí fica a pergunta, ele é um mineral radioativo? Ele é um elemento químico radioativo? Quando a gente fala césio, a gente já liga um alerta. Não, galera, ele não é um elemento químico radioativo, ele não oferece nenhum tipo de risco à saúde. Diferente do Césio-137, que é utilizado em fissão nuclear e pode realmente ocasionar alguns acidentes como nós tivemos, infelizmente, no Brasil, tá? Então essa era a novidade que eu queria trazer para vocês, para falar um pouquinho do relógio atômico, em como ele se aplica, como ele é feito, nível de precisão de um equipamento desse, para que a gente precisa de um relógio atômico nos dias atuais, e a gente já utiliza há muito tempo e nem sabe. O seu computador, quando você entra na internet, ele já sincroniza com a operadora que está te entregando lá o seu endereço IP de internet. Quando você não está sincronizado com o UTC, a bateria do seu computador descarregou e o seu horário está ruim, às vezes você não consegue nem entrar, porque ele fica fora de sincronismo com o relógio universal, com o UTC. Tá bom? Então isso é o que eu queria trazer para vocês. O relógio atômico é um equipamento extremamente preciso, com uma margem de atraso absurda da casa aí de milhões de anos. Então assim, atrasa. O que vocês acham, né? Relacionado ao relógio de quartzo. Tá bom? Não é algo novo nos dias de hoje, é algo mais antigo. Como aqui no canal a gente fala muito sobre horologia, eu me senti na obrigação de trazer essa informação para vocês, contextualizando, dando exemplos, onde estão os relógios atômicos, como eles são feitos, a partir de quê, para que serve, enfim. Na verdade, pessoal, os relógios atômicos, eles coordenam a nossa vida. Imagina você, um satélite aqui, rodando aí o globo terrestre, sincronizado por um relógio medido a quartzo. Você imagina isso, né? Com a margem de atraso, muitas vezes um atraso de 5 milissegundos dá uma diferença absurda, dependendo do cálculo ou da operação que você estiver fazendo. Então, você precisa realmente ter algo que faça a gestão, que faça esse sincronismo aí com uma precisão absurda. E o relógio atômico é esse equipamento, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Queria muito saber se você já tinha ouvido falar sobre o relógio atômico, se você já conhece, se você tem algum tipo de experiência, ou se você tem alguma informação para agregar aqui se eu falei alguma bobagem. Tá bom? Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.